Tem peixe, marreco, arroz e uma planta chamada azola, né, que é um fixador de nitrogênio, uma planta aquática, né? E dessa área você tira uma produção enorme num pequeno espaço, em função do consórcio, ou seja, né, no mesmo espaço que tem o arroz eu tenho peixe, eu tenho marreco, eu tenho, né, e cada um tem uma função dentro desse espaço, né? Então isso aí me agrega valor. O que acontece é que sempre tem uma visão de produto, né, e não de processo, né? Historicamente a gente vem falando assim, agora tem o Capim Cameron, teve uma época que dava na televisão isso todo dia, né? O Capim Cameron. Aí depois passa um tempo, bom, agora é produção de quibe, né? Aí todo mundo começa a plantar quibe. Aí depois passa um tempo, o Confrei salva tudo, aí todo mundo começa a plantar, sabe? Então existe uma logística, né, da forma da informação chegar pela mídia e das pessoas pesquisarem em cima de um produto. Pode ver. Hein? A mamona. A mamona, em cima de um produto, né? E na realidade isso aí é tempo. Então parece que a gente está vivendo a era do ferro, a era do cobre, compreende? Eras, né? Depois teve o período da borracha, depois teve o período do café, né? Então nós estamos vivendo períodos e continuamos com o raciocínio de períodos, né? E de produtos. E na verdade nós temos que ver processos. Certo? Ou seja, a mamona é bom, é ótimo. O milho também é ótimo. O eucalipto também. Qualquer coisa, ou seja, desde que tu consiga colocar isso dentro de um contexto, certo? Onde esta ou aquela planta ou aquele animal não seja entende? Seja um. Entende? Né? E isso aí, por isso que eu digo, é uma mudança de pensamento, né? Não é uma substituição de um produto. Não é tu parar de usar um tipo de veneno e eu começar a usar um inseticida ecológico. Entende? É a gente começar a mudar o pensamento, né? E começar a ver isso de forma integrada, né? Isto com aquilo, né? Essas coisas integradas. Né? Eu acho que a gente conseguir pensar assim, que é a filosofia da agrofloresta. Né? Agora, João, tu falasse em relação ao pensamento e também citaste a mídia, né? Se percebe aí uma grande corrente de responsabilidade social da parte das empresas, onde entra muito a questão ambiental e, de certa forma, a mídia reflete isso. A questão do aquecimento global, das energias alternativas se tornaram mais presentes, de modo que se tornou comum esse assunto entre as pessoas. Tu achas que isso ainda é um sentimento muito superficial, muito novo, ou já é o início de mudança? Assim, e se essa informatização acerca do meio ambiente está trazendo já mudanças? Com certeza, eu acho que sim. Né? É pouco, né? Tem muita adereços, vamos dizer, em cima um pouco da mídia, em cima de marketing, em cima, né? Mas é um passo, né? Já está acontecendo. Né? Agora, a alienação humana é muito grande, né? Muito grande. Né? Agora, o Brasil é um país que é referência em assistência social. Socioambiental, vamos dizer assim, ou seja, de organizações que trabalham com isso, né? Isso eu não estou chutando, são dados reais, entende? O Brasil tem muita coisa com relação a isso, assim, né? Muito mais que a maioria dos países. Então eu acho que se a mídia realmente começasse a tratar disso com um pouco mais de seriedade também, né? E de tentar usar espaços, né, para isso, né, de tentar trazer essas revelações do que está acontecendo no Brasil, que é um continente, ou seja, tem muita informação acontecendo por aí, muita gente fazendo coisa boa. Né? E na realidade a mídia fica centrada em cima do desastre. Né? Todo o tempo o assunto é o desastre. Né? E tem N coisas sendo construída com potencial interessante. Assim, né? Eu acho que mudar o foco seria o primeiro caminho. Né? É que nem tu encontrar um amigo e toda vez que tu encontra o cara te conta um problema. Né? Chega um dia que tu tá afim de não encontrar o sujeito. Né? Quer dizer, tu encontrar com alguém que vem e te conta uma coisa boa, uma coisa não, aquilo também te renova. Né? E eu acho que as pessoas também estão precisando disso. Né? De um depoimento renovador. Né? Que a gente tem possibilidades. Existe possibilidade de mudança? Sim, existe. Né? Agora, o que tem, que eu digo, é cortar carne. Né? Ou seja, quanto cada um de nós está disposto a mudar. Certo? Quanto cada um de nós está disposto a mudar minimamente o seu comportamento. Certo? Agora, primeiro começa com a informação. Né? Então, existe uma lógica de pensamento de querer fazer cartilhas para as crianças, porque tem que trabalhar a criança com educação ambiental. Sim, tem que trabalhar a criança, mas também tem que pegar todos esses políticos, tem que pegar todos esses governantes e todos esses grandes empresários, e eles têm que saber do assunto também. Porque geralmente são essas pessoas que não participam de nada.
né? Tu monta um evento, chega alguém do governo, ele abre o evento e vai embora. Não é assim que funciona? Quer dizer, então toda a informação do evento ali, se ele recebeu filtrada por algum assessor, por alguma coisa. Nunca essas pessoas têm tempo para ouvir isso, né? E a gente está sempre dizendo, não, temos que ir lá fazer um trabalho para as crianças. Na realidade, nós temos que fazer um trabalho com os professores, né? Antes de fazer o trabalho com as crianças, né? E surge muito isso, vamos lá fazer um trabalho na escola, a gente tem um grupo que trabalha com educação ambiental lá no IPEP. Né? Vamos fazer um trabalho na escola. Mas, na realidade, não adianta tu ir lá e fazer um trabalho com as crianças, porque o professor não consegue dar suporte daquele trabalho que tu fez com as crianças depois. Nós temos que trabalhar o professor. Aí, para trabalhar o professor, tu tem que chegar no diretor da escola, que também não está trabalhando esse elemento. Aí, para chegar no diretor da escola, existe uma coordenadoria estadual. Né? Então, tu vai ver que é uma coisa complexa. Então, tem que assumir como um cunho de governo mesmo. Ou seja, o governo tem que assumir como uma posição, bom, nós vamos fazer mudança. Agora, as pessoas, para saber isso, elas têm que ver que existe uma série de possibilidades para ser feito. E nesse sentido, como é que te parecem as posições, tanto do governo federal quanto do governo estadual, em relação à questão ambiental hoje? Já que tem que ser uma posição de governo para que surta efeito realmente. Eu acho que é como ela estava colocando, eu acho que a mídia está focando um pouco isso, a coisa está andando assim, né? Mas eu acho que quando aperta, né, a situação e que se pensa realmente em economia, isso acaba ficando meio à margem, né? É que nem aqui no Estado, estão discutindo a flexibilização, né, do código, né, ambiental com relação aos eucaliptos, né? Eu não entendo nem a pergunta, né? Se fosse me fazer essa pergunta, eu vi na TV com né, eu não entendo nem a pergunta. Como flexibilização? Existe uma lei, ela é uma lei, não tem meia lei. Entende? Ou seja, então é estranho isso. Aí tu junta várias pessoas a ficar debatendo em cima disso. Mas como flexibilizar? Entende? Não tem meio grávido, né? Professor, nós temos mais 5 minutos de programa e dos trabalhos que o senhor tem desenvolvido ao longo dos anos, a questão das sementes, né? E entre essas, o senhor também tem outros projetos, outras informações já para o finalzinho do programa. Bom, eu fui o idealizador do projeto de sementes Bionatur, né, nos assentamentos. Em 96 eu comecei esse trabalho, né? Sou um apaixonado por isso e acho interessante, né, essa questão diante até das liberações que está acontecendo hoje com relação ao transgênico, né, que é um pouco até surpresa, né? Bom, e acho que a soberania alimentar teria que ser uma discussão até mesmo dos militares, eu acho, né? Eu acho que é uma coisa, né, séria, né? Que nem a questão do biocombustível, por exemplo, quem está discutindo no Canadá isso, quem está discutindo nos Estados Unidos, na Europa, né, os militares estão juntos, as Forças Armadas estão juntos nisso, né? E aqui no Brasil parece uma coisa meio, né, estranha um pouco, eu vejo a forma como é discutido isso aqui, né? Bom, na questão do alimento, acho que existe pouca força com relação a isso, né? Eu vi agora nesse trabalho que a gente acompanhou, que estava fazendo com a FAO, eles liberaram um nutricionista que estava acompanhando, né? Das 350 crianças que se fez o trabalho na escola, estavam com 200 e poucas crianças estavam anêmicas. É um dado, né, forte, né? Certo? Dessas 200 e poucas crianças, tinham 50, do que eu me lembro de cabeça os dados, tinham 50 crianças que estavam anêmicas a ponto de serem hospitalizadas, certo? Uma das grandes fontes de ferro é feijão, né? E a maioria dos feijões que a gente faz análise produzido quimicamente, ele tem uma unidade de ferro, ou duas. E o feijão tem mais de 1980 unidades de ferro, né? Bom, aí se tu vai pensar como é que o governo se organiza para tentar resolver isso, vai colocar algum remédio, né, para aumentar o ferro das crianças. Ou seja, a discussão é outra. Ou seja, eu preciso comer feijão orgânico. Certo? Né? Na crise dos Estados Unidos, né, que houve de fazerem esse estudo na década de 30, que havia um problema grave de anemia, e aí o professor tem uma criança que não presta atenção, tem uma criança que dorme, enfim. O problema é anemia, né? Não é outro. Né? Então as relações do alimento com o nosso comportamento é muito grave. Né? Então, na nossa forma de ver, ou seja, eu preciso
pegar toda essa diversidade alimentar que nós temos no Brasil, e é grande, e trazer isso, né, aos olhos, à luz, né, do povo, das pessoas. Né? Se eu for falar em feijão, tu vai conhecer 3, 4, 5 variedades de feijão. Né? Nós temos no estado, rapidamente, mais de 140. Certo? Ou seja, então nós estamos perdendo de nos nutrir com essa diversidade toda. E quanto mais eu como diversidade, mais eu amplio a minha capacidade. Né? Nós reduzimos a quantidade de alimento, certo? E aumentamos a quantidade de artigos, que eu digo, ou seja, de chocolates e produtos e outras coisas. Né? Mas o homem está consumindo uma quantidade muito pequena de alimentos. Né? Tu vai pegar, por exemplo, os aborígenes chegam a comer 800 tipos de vegetais. Né? Nós não comemos nem 2 dúzias. Né? E isso diminui a nossa capacidade também de pensamento. Né? Mas eu colocava essa questão dos Estados Unidos, eles criaram o Popeye. Né? O marinheiro Popeye foi exatamente no momento onde havia essa quantidade grande de anemia para fazer a mostarda, né? Para consumir mostarda, porque a mostarda é rica em ferro, né? É mostarda, né? Espinafre. Espinafre, perdão. Agora estou trocando o espinafre, perdão. Né? O espinafre é rico em ferro. O espinafre também, das análises que a gente tem visto, o espinafre produzido quimicamente, né? Ele tem muito pouco ferro, quase nenhum. Certo? Então, aí nós vamos relacionar isso, ou seja, certo? Né? Ou seja, a questão da produção do alimento com a escola, né? Né? Então, por isso que a nossa ideia desse projeto com a FAO era a pedagogia da horta, né? Era fazer essa relação, ou seja, o professor que está na sala de aula falando em vitamina A, em vitamina B, em caroteno, não sei o quê, e relacionar isso com cores e relacionar isso com os alimentos. E esse alimento a criança está plantando. Né? Agora, não pode ser uma coisa isolada, isso tinha que ser um plano de governo. Certo? E a gente não está levando isso em consideração. Porque tem um problema grave que eu enxergo, de uma forma geral. Eu acho que quem está pautando, quem está dando o rumo, né, às ações, certo? Seja do governo, seja das instituições de pesquisa ou das instituições de educação, são as grandes empresas. Entende? Ou seja, não são as universidades que estão trazendo à tona um determinado tema e dizer, não, vamos resolver isso dessa maneira ou aquilo de outra maneira. Não, são as empresas que estão pressionando os governos. São as empresas que estão tirando ou botando um secretário, como a gente está enxergando isso todo dia, né? Entende? Então, acho que nós temos que realmente refletir sobre isso, certo? O destino, né, nosso a gente traça, né? E eu acho que o grande exemplo disso é o Haiti e a República Dominicana. Né? Tu tem um país completamente devastado, sem vegetação nenhuma, ao lado de um outro país que está totalmente vegetado. Nós trabalhamos 3 anos com o pessoal do Haiti. Né? Então, esse é um exemplo clássico, né? Entende? Ou seja, existe uma linha divisória e essa linha divisória é a cultura, né? É o comportamento, é como eu me comporto. Né? João Roquette, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho, né? O gaúcho aí mostrando não só para o Brasil, para o mundo, né? Essas questões todas tão importantes. Agradeço a sua presença, obrigado. Parabéns, força no trabalho, sempre o nosso espaço aqui aberto para essas questões do meio ambiente. Lara Eli e Ulisses Nenê, obrigada por participarem do programa hoje conosco. O programa Em Pauta da TV Câmara vai chegando ao seu final, agradecendo também a sua companhia e convidando até o nosso próximo encontro.